Chegou o momento da saúde aqui no programa Encontro com a Vida. Todos os dias preparamos aqui um delicioso café da manhã para receber você. Talvez você não possa provar do suco, das frutas que colocamos na mesa, mas você pode sentir o gosto aqui dos conselhos, das instruções que aqui são dadas para que você tenha saúde. Essa semana estamos tendo a alegria de receber aqui a doutora Emy Pardo. Tudo bem, doutora Emy? Tudo bem, bom dia. Bom dia a todos. Obrigado por ter aceito o nosso convite. A doutora Emy Pardo é psicóloga, especialista em psicologia clínica e também na gestão de pessoas. Você é boliviana, é isso mesmo? Isso, eu sou boliviana de origem. De que cidade da Bolívia? Cochabamba. Se alguma vez alguém ouviu, e se não, bom momento de dar uma pesquisadinha, talvez, para ver a minha cidade. Tá bom, não, a gente ouve muito falar de Cochabamba, viu? Mas que bom ter você. Há quantos anos no Brasil? Já são 20 anos. 20 anos. Isso. Olha aí. A doutora Emy vai estar conosco ao longo de toda essa semana e ela está falando sobre a questão da realização do trabalho, realização profissional, alguns estresses causados pelo trabalho. E hoje a pergunta tem a ver com a atividade que a gente realiza. Bom, passamos 1/3 da vida trabalhando, né? Sim. 1/3 da vida trabalhando. Formalmente, né? Formalmente, né? Fora o trabalho extra, né? Se a pessoa não se identifica com o trabalho que realiza, o que isso pode causar? Bem, vamos pensar primeiro de que nem todas as pessoas têm oportunidade de encontrar uma profissão ou de terem escolhido uma profissão que envolva uma atividade que as realize. E mesmo aqueles que escolheram uma profissão que achavam que os realizaria, sempre há algumas surpresas no meio do caminho. Então, essa é uma condição que pode acontecer com todos, de uma parte do trabalho que realizam ou o trabalho como um todo não ser exatamente a realização da vida deles. E o que pode acontecer? Dependendo da intensidade dessas atividades que incomodam ou que são muito distantes do que o ser humano é, do que ele se entende como pessoa, pode começar a haver alguns sentimentos de frustração, uma certa desmotivação para realizar aquilo, a pessoa não levanta com vontade, às vezes ela acha que está perdendo a vontade pela vida e na realidade é uma falta de vontade de ir ao lugar de trabalho. E é bom que a pessoa comece a identificar um pouquinho se isso está relacionado com essa atividade restrita, atividade do ganha-pão, ou se isso é com o restante da vida. E pode começar apenas circunscrito, né, à questão trabalho, e aos poucos a pessoa começar a ter um desgosto pela vida como um todo. Então tem que prestar muita atenção, porque se passa muito tempo da vida e do dia no trabalho. Também o trabalho, ele demanda muito das nossas forças, das nossas habilidades, e ele é um espaço onde a gente comprova muitas vezes a nossa condição de realizar coisas, do fazer. O ser humano, ele precisa e ele gosta de ver que ele é capaz de fazer coisas. Então, quando ele começa a ter essa dificuldade de não se identificar ou de não se realizar, ele vai diminuindo, e a gente falou um pouquinho disso ontem, né? Essa condição de potência. Mas aí o que pode ser feito? Pode fazer? Talvez alguém que está nos assistindo, eu estou vivendo isso. Eu tenho um trabalho e eu não me realizo, não tenho alegria de ir trabalhar, mas ele precisa do ganha-pão. E aí? Ganha-pão, né? Às vezes é uma questão mais antiga, né? Eu queria ter escolhido tal profissão, meus pais não quiseram, eu escolhi outra, não dá para voltar no tempo, enfim. A gente precisa se lembrar, por isso que eu até brinquei, né, do trabalho formal, porque na nossa vida a gente tem tanto o trabalho formal, aquele do ganha-pão, mas a gente também tem outros períodos, no final de semana, no final do dia, tem outros momentos do dia da nossa vida em que nós podemos realizar outras atividades. Então, se o meu trabalho ele não está sendo a fonte de prazer e de realização, esse é o momento para pensar o que mais que eu posso fazer. Um trabalho voluntário, um trabalho talvez que não seja o meu ganha-pão, mas que eu consigo algum dinheirinho sem a responsabilidade de que isso pague as minhas contas ou sustente a minha família.
começar a abrir a cabeça para aqueles hobbies. Ai, não tenho hobby. Acredite, eu escuto muitas pessoas no meu trabalho que falam assim, eu não tenho hobby. Eu não achei ainda uma atividade que me causa prazer, que eu faço livremente. Talvez esse seja o momento para você pensar, o que você gosta de fazer? Porque a realização, ela dificilmente vai vir de um único lugar, e é perigoso, inclusive, que venha de um único lugar. A gente pode e deve buscar outros espaços para a realização. Como eu falava, né, no final de semana, ou no final do dia, ou às vezes dentro do meu próprio trabalho, existem outras coisas que eu gosto de fazer e que eu poderia fazer de forma paralela, com os colegas, talvez até propondo para meu chefe uma outra coisa que eu pensei que eu posso fazer, e o chefe fala assim, não vai dar certo. Deixa eu testar, né? Um mês, 2 meses, 3 semanas. Esse é o momento de abrir a cabeça e de encontrar, né, dentro daqueles sonhos, talvez juvenis, algo que eu quis fazer muito em algum momento da minha vida, e eu posso já começar a realizar isso, porque inclusive eu vou dar um spoiler de algo que a gente vai falando esta semana. Essa atividade pode ser o preparo para uma aposentadoria saudável, para uma aposentadoria que seja um momento mais pleno, que às vezes a aposentadoria ela é olhada assim com outros olhos, com outros olhos assim, meio negativos, né? Boas dicas, né, para todos nós, e você tem que pensar então, né, se alguma coisa não está legal no trabalho, o diálogo pode ajudar, alternativas a esse trabalho, atividades complementares que tragam, né, alegria para você. Doutora Amy, obrigado, viu, por suas contribuições de hoje. A gente volta amanhã. Um prazer. E olha, e para você que está pensando em escolher uma profissão, para não ter o problema de fazer algo que você não gosta, amanhã ela vai trazer umas dicas para a escolha da profissão. Mas isso é só amanhã.